Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel Russo e a gente vai continuar a nossa série de introdução à programação aqui da Maratona. E hoje a gente vai falar de arrays, matrizes e funções também, que já dá para fazer uns problemas bem interessantes só com esses conceitos iniciantes. Então, o que é um array? O array a gente também chama de vetor. Array é tipo arranjo, eu acho, em inglês, sei lá. Muitas vezes a gente usa array e vetor intercambiavelmente. E no fundo o que eles são coleções de elementos. Só que todos os elementos têm o mesmo tipo. Eles podem ser acessados. O tamanho de um array é fixo. Então tem um exemplo de array aqui. Nesse caso, esse array aqui tem tamanho 6. Todos os elementos aqui estão no mesmo tipo, então são números inteiros. E a gente tem os índices para acessar esses elementos. Certo? Então a gente começa a contar a partir do 0, por isso eu coloquei de vermelho aqui, que em algumas linguagens de programação eles começam do 1, mas na grande maioria, e na que a gente usa aqui, que é o C++, também começa do 0. Então para a gente acessar o 5 a gente olha para o índice 0, para o índice 4 e tudo mais. Então nada muito maluco aqui, bem tranquilo. E daí eu vou mostrar como é que a gente de fato faz isso em C++. Fazer um array em C++, a gente vai primeiro escolher o tipo, né, dos nossos elementos. Então, por exemplo, vai ser um array de inteiros. A gente vai dar um nome para ele. Um nome bem comum é V de vetor. E aí, entre colchetes, a gente coloca o tamanho dele. Então, no caso, eu vou colocar, por exemplo, 6. E aí o ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho um array, 6 inteiros. E para eu acessar inteiro, também o V0 vai a 5, o V1 vai ser igual a, como é que era? V1 a 4, e o V2 é igual a alguma coisa, V3 igual a alguma coisa, V4, eu posso fazer que ele é um número negativo aqui. E daí, por exemplo, se eu tentar V2 na tela 23 e meu compilador não está instalado, que bom. E é claro que é meio chato a gente ficar usando os índices na mão. Então o que a gente pode fazer usando o que a gente aprendeu na aula passada, é fazer um for, por exemplo, para iterar sobre os índices do array. Então esse array tem tamanho 6. E a gente pode, por exemplo, falar que o V de i, né? Então a iésima posição desse array vai ter o número, por exemplo, i ao quadrado. E depois a gente pode fazer outro for se a gente quiser, também até 6, e imprimir cada valor. Então, a gente roda ao quadrado, então 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, tudo mais. Bem sintaxe. Até aqui? Bem usando os índices, tudo entre colchetes. Geralmente quando você vê colchetes em programação, a gente vai estar falando de array. Em quase todas as linguagens que eu conheço, a gente usa colchetes para representar alguma coisa de array. Legal. Oi. Posso colocar um valor na D6? Será que pode? O que acontece se eu fizer isso aqui? Porque eu falei que meu array tem tamanho 6. Certo? Se eu tentar colocar alguma coisa na 7ª posição, o meu compilador me falou, ó, o índice 6 está depois do fim do array, que é um warning. Então ele não deu erro, ele só me avisou que eu fiz besteira, mas não deu erro. E quando eu rodo, ele rodou tranquilo. E aí vem uma das coisas mais bonitas e chatas do C++, é que a gente consegue fazer coisas que a gente não deveria,
E nem sempre nós temos erros. Em outras linguagens como Java, a gente já tem um erro com certeza. No C++, nem sempre. É o que a gente chama de comportamento indefinido. Quando a gente acessa uma posição de um array que a gente não definiu, o que pode acontecer é indefinido. Então, em geral, não façam isso. Tentem não fazer isso. E eu queria ver se eu conseguia fazer aqui que dá erro. Você tenta acessar uma posição negativa do vetor. Deixa eu ver se isso daqui dá erro. Não. Talvez uma posição muito negativa. Isso aqui deve dar erro. Não deu erro também. Então, eu posso tentar mais uma vez aqui, só para desencargo de consciência, mas nem sempre ele vai dar erro. E tomem cuidado para não acessar fora do que você... Legal. Um caso particular dos arrays é um array de caracteres, certo? O que eu posso fazer aqui em vez de fazer um array de inteiros, eu posso fazer um array de char. E eu posso falar que a primeira posição é a letra I, que a letra M, E, array de caracteres, a gente dá o nome dele string, e são tão comuns que a maioria das linguagens, em tratar as strings como arrays, puramente, elas têm algum tipo de invólucro ou wrapper em volta deles para ficar mais fácil de tratar, que é o caso do C++. Então, em C++, deixa eu criar outro arquivo aqui. Em C++, esse tipo chamado string, que também é um array, caracteres, pode acessar de forma de um array qualquer. Então eu vou ler aqui alguma string do texto e imprimir o segundo caractere. Lembrando que o segundo caractere tem índice 1 porque a gente começa a contar do zero. Então, se a gente rodar, tá funcionando agora? Tá. Então, a string, no final das contas, é um array de caracteres, só que a gente tem esse envelope aqui em volta para a gente poder mexer um pouco mais fácil nela e poder ler na variável. A gente pode imprimir uma string também, ele funciona tranquilinho. Isso é uma coisa específica do C++, que em Max 110, como vocês estão estudando C, vocês não vão ver C++ até onde eu sei, e lá vocês vão ter que trabalhar com strings como sendo vetores mesmos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é tranquilo. Tudo bem até aqui? Alguma clara de arrays? Legal. Demo, tá. Então eu vou tentar resolver um problema bem simples mesmo, que até onde eu sei não dá para resolver sem array, que a gente vai ter n inteiros, a gente quer imprimir eles em ordem contrária. Então eu te dou uma lista 1, 2, 3, imprima na tela 5, 4, 3, 2, 1. Certo? A gente não pode só ler e imprimir os números, porque senão eles vão ficar na ordem errada. Então para fazer isso a gente usa um array. Então, reverso. Então o que a gente faz aqui primeiro é o seguinte.
A primeira coisa que a gente vai ler do teclado é um número em um array desse tamanho, certo? Na maratona, o que a gente faz na prática é, em vez de tentar fazer um array do tamanho que a gente precisa naquele momento, a gente sempre faz o array do maior tamanho possível. Isso gasta mais memória, mas na maratona a gente não se importa com isso, porque o nosso programa vai rodar uma vez, vai rodar a gente está em exemplo de problema específico, como a gente vai ter no máximo 1000 números, o caso é o seguinte, eu quero um 1002. 1002 só precisa de 1000. É uma boa prática que a gente faz, colocar um chorinho a mais no array, porque se a gente sem querer acessar alguma coisa, não leva uns erros que a gente não gostaria de levar. Então, em geral, na maratona, a gente cria o array do maior tamanho possível, mais um chorinho, certo? Então, nesse problema, 1002, porque o tamanho maior de n que a gente vai ter é 1000. Então, a gente vai declarar o n, aí a gente e colocar o que a gente em v de i, certo? Então aqui a gente só leu os n números da entrada e colocou num vetor. Agora eu quero imprimir eles na ordem reversa, certo? O que eu posso fazer? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu itero de 0 até n e faço alguma coisa. Então esse índice aqui, eu posso colocar qualquer expressão matemática aqui dentro, que ele vai ser computado como o próprio índice. Então se eu quiser imprimir primeiro o último elemento, o que eu posso fazer? Eu vou no último elemento e subtraio i. Certo? Daí eu vou primeiro imprimir o enésimo, depois o enésimo menos 1 e n menos 2ésimo e por aí vai. Só tem um problema que quando a gente está imprimindo ao contrário, um vetor de tamanho 6 tem os índices de 0 até 5. Então se eu faço 6 menos 0, eu estou acessando fora. Então tem que ficar esperto com esses índices. Para eu acessar o último elemento do vetor, eu quero acessar o v de n menos 1 e não o v de n. Então como eu começo do 0, eu tenho que subtrair 1 aqui. Certo? Porque daí eu vou primeiro imprimir n menos 1, depois n menos 2, até eu imprimir o v de 0 na ordem contrária. Então, make reverso. Então, se eu falar que eu tenho 5 elementos e passar 1, 2, 3, 4, 5, ele imprime 5, 4, 3, 2, 1 na ordem contrária. Eu posso passar qualquer número aqui, sei lá se tem 11 aqui, qualquer número que ele vai imprimir para mim esse array na ordem reversa, desde que eu tenha no máximo 1000 números. Certo? Esse problema não serve para muita coisa, é bem bobo, mas acho que é o problema mais fácil que eu consigo imaginar que não dá para fazer sem array. Legal? Então a gente pode iterar de trás para frente, de frente para trás. Então, porque aqui a gente está iterando de 0 até n na linha 12, certo? Só que aqui a gente imprime n menos i menos 1. Então na primeira iteração o i vale 0, certo? Então n menos 0 dá n, menos 1 dá n menos 1. Então a primeira coisa que eu imprimo é o valor que está no índice. Depois, quando eu incremento i, esse número fica cada vez menor. Aí eu imprimo n menos 2. Para frente, não decrescente. De trás para frente. Então, por padrão, quando você fala que você quer ter um V de 1002, o computador vai te dar desde V de 0 até V de 1001. Como você usa essas posições, é livre para você. Se você quiser ignorar completamente a posição V0, não tem problema. Mas em C++, quando a gente pede um vetor, o computador dá para a gente uma coisa que começa no 0. Certo? Mas se você quisesse fazer isso aqui, por exemplo, eu quero começar do 1 e até o n, tudo bem. Só que você está jogando fora um pedacinho do seu array que não tem problema. A memória é sua, você pode fazer do jeito que você quiser. Em algumas linguagens, por outro lado, é sempre do 1 que começa. Legal? E agora eu vou tentar fazer um problema um pouco mais interessante, muito menos trivial, que é esse aqui. Dá pra cacete.
Tá, então eu vou ler o problema bem rápido aqui, ele é bem curto. Certa vez, numa aula, a professora passou um filme para os seus alunos assistirem. Durante o filme, ela passou uma lista de presença em sua sala para verificar a presença dos alunos, onde cada aluno deveria inserir apenas seu número de registro. Alguns alunos, contudo, como possuem amigos que fogem da aula, coisa que a gente não faz aqui na USP, decidiram ser camaradas e inseriram números de registro de seus amigos fujões. O problema é que muitos alunos são amigos de alunos que fogem da aula e alguns números de registro acabaram sendo repetidamente inseridos na lista de presença. Além de tudo, alguns dos alunos que se esperava que não estivessem na aula. A professora, ao notar que a lista de presença continha alguns números repetidos, ficou sem entender, mas decidiu dar um voto de confiança e dar presença a todos os alunos cujo número de registro estavam na lista. Como são muitos alunos na sala e muitos números como repetição, ela pediu a sua ajuda para determinar o total de alunos que receberam presença na aula. Legal? Então, a entrada tem o inteiro N, que é a quantidade de registros que apareceram na lista, e cada uma tem o inteiro V de I, que é o número que está na lista de presença. Então, a gente pode ter no máximo 100 mil entradas e cada entrada vai até 1 milhão. Legal? Então, aqui tem um exemplo. O 3 aqui é o tamanho do vetor, então nós temos 3 inteiros, 2, 3, 1. Nesse caso, a saída é 3, porque nós temos 3 alunos únicos nessa lista de presença. Já nesse aqui, a gente tem o número 5, que repete, e o número 41, que repete também. Então, esse número aqui é menor que 7, né? Ele é 5 porque a gente tem 2 repetições. Ficou claro o problema? Basicamente, a gente quer saber a quantidade de alunos únicos nessa lista aí, e cada aluno tem um número específico. Alguém tem alguma ideia de solução? Que quem já fez esse problema, já tem experiência, é meio chato dar a ideia de solução, né? Você cria um array com N posições, primeiro ele dá, e aí você vai percorrendo cada linha N vezes, e você cria um elemento novo, você coloca no vetor. Para você verificar se é um elemento novo, você vai ter que percorrer o vetor, ou até encontrar esse elemento, aí você fora, ou até o final. Legal. Então eu vou repetir. Tá funcionando o microfone ainda, né? Tá. Eu vou repetir o que ele acabou de falar. O que ele falou foi o seguinte: a gente cria um vetor e nesse vetor a gente vai guardar todos os alunos que a gente já viu pelo menos uma vez. E daí quando chega um aluno novo da lista, a gente passa por esse vetor e vê, esse aluno já está aqui? Se ele tiver, eu não faço nada. Se ele não tiver, eu coloco ele no final da lista. Certo? Então, um vetor, no final, ele vai guardar todos os alunos que eu já vi uma vez e vai guardar só uma cópia de cada aluno. E daí, no final, a resposta vai ser justamente a quantidade de alunos nesse vetor. Certo? Vamos tentar implementar isso. Então, vim presença. Legal. Então, a gente tem um vetor de 100 mil posições e de um inteiro. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Sempre colocando o chorinho e o inteiro N. Eu vou ler esse N. E aí aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar outra variável, que eu vou chamar de QT, de quantidade, que vai me indicar a quantidade de alunos que eu tenho no meu vetor até agora. Tá bom? Então essa variável começa com 0 porque não tem ninguém no vetor. E daí eu vou ler todo o meu vetor primeiro. Legal, então eu li todo o meu vetor e agora eu vou fazer o que ele falou. Para cada cara, então eu vou iterar pelo vetor de novo. Eu vou chamar uma variável de atual aqui, que é o aluno que eu estou considerando agora. Eu vou passar... Eu preciso de... Certo? Para guardar todos os alunos que eu já vi pelo menos uma vez. Que eu vou chamar de únicos. Que também vai ter tamanho 100 mil. Eu não posso fazer isso ali no primeiro for? Pode. Ao invés de adicionar direto no array, eu faço essa Ok. pergunta. Você pode fazer isso, mas eu vou... O que ele disse foi, eu não posso, em vez de ler todo o array, eu não posso usar um array
daí eu leio outro cara e depois vejo se eu... Tá, eu posso fazer isso. Então, vamos usar a ideia do amigo. Vou guardar um vetor só. Daí eu vou ter o cara que eu estou lendo agora, que é o enunciado chama de VI, então eu vou chamar de VI também. E daí eu vou apagar isso aqui. Então eu acabei de ler um aluno novo, certo? Eu quero descobrir se esse aluno que eu acabei de ler já apareceu alguma vez na lista. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma variável chamada apareceu, que eu vou falar que no começo é falso, então não apareceu. Para cada... E daí eu vou passar no meu vetor de únicos. Qual que é o tamanho do vetor de únicos? É QT, que é o que eu chamo de quantidade, que no momento é J++. Aí o que eu vou fazer? Se o únicos de J for igual ao cara que eu acabei de ler, eu vou falar que esse cara apareceu, certo? Então eu encontrei uma ocorrência de V de I no vetor únicos. Vou falar que ele apareceu. É só isso que eu vou fazer nesse for. Eu estou só procurando, dentro do vetor únicos, se já apareceu alguém com esse número USP, sei lá. E daí eu tenho duas opções. Depois que eu procurei, ou o cara apareceu, ou o cara não apareceu. Só me interessa, na verdade, se o cara não apareceu. Porque se o cara apareceu, eu não vou fazer nada. Então, se ele não apareceu, e é assim que a gente fala não em C++, eu não sei se já tinham falado na outra aula, a gente coloca o ponto de exclamação. Então, se ele não apareceu, ou para ficar mais claro, se o apareceu for falso, se o apareceu for falso, eu preciso colocar esse cara no meu vetor de únicos, certo? Como o QT é o tamanho do array, eu posso imaginar também que ele é a primeira posição livre que eu tenho no meu array, certo? O primeiro índice livre que eu tenho no meu array. No começo, QT é 0. Qual que é o primeiro índice livre do meu array? É o próprio 0. Daí agora eu vou ter só um cara no meu array e a primeira posição livre vai ser a de índice 1. Então o que eu faço é eu falar que o únicos de QT recebe esse cara e eu aumento a quantidade de alunos que está nesse vetor únicos. Certo? E daí no final, qual que é a minha resposta? É o tamanho do vetor únicos, que é o próprio QT. Então eu posso só imprimir QT. Tá claro o que está acontecendo aqui para todo mundo? Então a gente lê um aluno, a gente procura na nossa lista de alunos que já apareceu se ele está lá. Se ele estiver, a gente não faz nada. Se ele não estiver, a gente coloca ele lá e aumenta. Ó, encontrei mais um. Legal? Vamos ver se isso aqui compila e roda. Make, como é que chama isso aqui? Presença. Deixa eu pegar o exemplo de entrada aqui. Então, para a entrada 3, 2, 1, a resposta é 3, como a gente queria. E não sei o que lá, a resposta é 5. Bateu também. Vou mandar o nosso código para o juiz. Vamos lá. Achei que fosse um pouco mais rápido, mas tudo bem. Começando a ficar nervoso. Sempre? Sério? Eu achei que não. Oi? Sim. Sim, tá. Tá, enquanto roda ali em C++. E se a gente... Nessa linha aqui, uma vez que a gente encontrou o cara, a gente não precisa continuar procurando. Então, aqui, pra gente parar a busca, né, pra gente quebrar esse loop aqui da linha, sei lá que linha é essa aqui. Porque uma vez que eu achei o cara, eu já sei tudo que eu preciso. Então a gente pode colocar esse break aqui, fica um pouquinho mais rápido sim, mas em questão de
de corretude e tal, fica a mesma coisa. Olha só, o nosso código tomou tempo limite excedido. Felizmente, é o que eu esperava que acontecesse. Legal. Alguém tem alguma ideia de quanto tempo demora esse código aqui, dando um gostinho para a aula que vem? Então, o moço ali falou n ao quadrado. Porque o que acontece? Se a gente tiver alunos únicos, nenhuma repetição, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o primeiro cara e a gente vai procurar se ele apareceu no vetor. O vetor está vazio, então a gente não faz e coloca esse cara no vetor. No segundo cara, a gente vai ter um cara no vetor só, a gente vai passar no vetor inteiro, então para o segundo cara vai custar 1. Daí para o terceiro cara vai ter 2 caras no vetor, então a gente vai passar pelo vetor inteiro que vai custar 2. Então isso aqui vai ser uma soma que vai ter essa cara aqui. Para cada novo cara que a gente lê, é essa quantidade de carinhas que a gente tem que olhar. E por aí vai. Certo? Isso aqui é aproximadamente n ao quadrado. Certo? Por que isso é bom? Por que isso é ruim? Vocês vierem aqui de novo. Mas eu posso afirmar para vocês que não é bom o suficiente porque não deu certo, né? Não passou o problema. Então a gente tem que tentar fazer alguma coisa mais rápida. E aqui que vem uma coisa muito legal que dá para fazer com arrays, que não é tão óbvio, que é usar o array como uma tabela e não como uma coleção, certo? O que a gente pode fazer é, em vez de colocar um monte de valores no array, a gente pode pensar que o índice do array indica uma posição numa tabela, e nessa tabela, por exemplo, a nossa lista de presença, a gente pode colocar se o aluno ou não. Então, se o aluno de número 45 veio na aula, a gente vai no nosso array, a gente vai na posição 45 e fala, 45 está aqui, a gente marca que o 45 está aqui. E daí, quando o 22 vem aqui, a gente vai na posição 22 e marca na posição 22 que o 22 está aqui. Então, o que a gente usa é o nosso array como uma tabela de presença mesmo, e a gente usa o número USP do aluno como o índice do array. Certo? Faz sentido? Que é uma coisa que não é tão óbvia. A primeira vez que eu fiz esse problema, eu fiz a mesma coisa e daí os caras me falaram, opa, inocente. Então vamos salvar esse código aqui e fazer outro, tentando usar essa ideia. Só que tem uma coisa, como a gente está usando o número do aluno, o número USP do aluno como índice do array, esse array ele não vai ter mais que ter o tamanho da quantidade de alunos, mas sim da quantidade de números USP possível. Porque, por exemplo, aqui os alunos, eles podem ir até 1 milhão. Então, quando o aluno 1 milhão chegar aqui, eu preciso ir na posição 1 milhão. Então, eu preciso ter 1 milhão de posições. Certo? Então, vamos fazer aqui. Vamos falar presente. Oi? O professor é o tipo certo, então a gente vai fazer um array de booleanos, né? Verdadeiro ou falso, de 1 milhão de posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, se a gente fizer um array de 1 milhão de posições, a gente tem as quais posições? A posição 0 até a posição 999,999, né? 999.999. Então, quando o aluno 1 milhão vir aqui, a gente vai estar acessando uma posição que é inválida, que a gente não pode acessar, porque ele vai acabar, o nosso array acaba no 999. Então esse é outro. Lembrando dessas coisinhas, então a gente sempre bota um chorinho a mais aqui para garantir que a gente sempre está acessando uma posição válida, certo? Legal. Então a gente faz o presente aqui. Primeira coisa, quando a gente cria um array ou qualquer variável em C++, os seus valores são arbitrários. Eles podem ser qualquer coisa que esteja na memória do seu computador. Então, sempre que a gente vai precisar usar o array como esse tipo de tabela, a primeira coisa que a gente faz, zera ele inteiro. Então, até 1.008.000.
A gente fala que ninguém está presente, certo? Boa prática, vou usar um array, vou precisar usar o que está lá, zera tudo no começo, certo? Agora a gente lê o N para cada novo aluno da entrada. A gente vai ler esse aluno, que é o VI, e a gente fala que o VI está aqui. Legal? E daí, se o VI vir duas vezes, eu vou falar true duas vezes para a posição VI, que não tem problema. Vai continuar true lá. Certo? E agora a gente pode passar de novo. Opa. Na verdade, tá. Aqui, se a gente quiser passar de novo por essa lista de presença, não é até o N que a gente vai. É até 1.000.008, para garantir que a gente está passando por todos os alunos possíveis. Então, se o aluno I está presente, a gente fala que a nossa resposta tem mais um carinha. A resposta é 0. E daí a gente imprime a nossa resposta. Faz sentido? Vamos ver se isso aqui compila. Então, para a entrada 3, 2, 1, a resposta deu 3. Legal. E para a entrada, sei lá o que, a resposta deu errado. O quê? A resposta deu 5, certo? Vamos ver se esse programa agora. Tá. Enquanto ele está julgando lá, algumas coisas legais que a gente pode... Algumas coisas legais que a gente pode melhorar nesse código. Quantas vezes eu escrevi 1008 nesse código? 3. A chance de eu esquecer um 0... Eu vou publicar todos esses códigos depois, tá? Se você quiser. A chance de eu esquecer um 0 é muito grande, certo? A gente faz bobagem o tempo todo. Então, em C++, a gente pode fazer constantes. Para isso, a gente chama elas de const, que são números que não mudam. A gente fala, eu quero uma constante, que é um inteiro, que eu vou chamar de max, que é 1008. 1.008. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E daí, em todo lugar que eu tiver 1.008, eu posso trocar por max. E aí é legal que número e tudo mais. E por que isso aqui tem que ser constante? Porque o array, o tamanho do array tem que ser um número constante. Todo número que a gente digita na mão é considerado uma constante. Uma variável não é uma constante. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter uma variável chamada max que vale 1.008. Mas ela pode mudar de valor. E isso a gente não coloca no tamanho do array. O tamanho do array é constante. Então, por isso que a gente precisa colocar esse const aqui. Mas tamanho de array a gente tem que usar const. Legal? É só um jeito mais prático de escrever. A gente também poderia fazer define aqui em cima, que eu acho que vocês vão aprender na matéria, não sei se já aprenderam. Mas em C++ a gente tem o const, que é bem bacana. Que mais que eu ia falar aqui? Outra coisa. Aqui o meu array, ele está dentro da minha função main, certo? Por vários motivos mais complicados, a gente não consegue colocar muito valor dentro da função main. Ela tem um limite bem pequeno, certo? Aqui, como eu tenho 1 milhão de valores, isso dá mais ou menos 1 megabyte de memória, porque cada booleano vale 1 byte, 1 milhão de bytes, 1 megabyte, certo? 1 megabyte, até onde eu sei, devia ser ok para colocar dentro da função main. Mas se precisasse de 4 milhões, talvez já fosse muito. Eu não quero ir nas razões aqui, mas aí o que a gente faz é, em vez de colocar dentro da função main, é colocar ele como uma variável global aqui fora. Que aqui fora a gente tem espaço pra caramba, a gente tem tipo quanto espaço tem no computador. Se o teu computador tem 8 GB de RAM, a gente consegue colocar 8 GB aqui em cima, não tem problema. Tá? Então, muitas vezes, quando trabalhando com arrays grandes, aqui na maratona em específico, a gente vai deixar os arrays globais. Legal? Por essa chatice aí de que dentro da função a gente não tem muito espaço. Tá? As razões para isso vocês vão aprender, acho que talvez
ano que vem, sei lá. É meio chato, não é muito importante agora, mas só deixa aí no fundo da mente array global, para poder usar todo o espaço. Legal, agora nosso programa passou. Mas decorando aí fora, ele vai entender o max para declarar também. Ah, é isso. Boa. Como eu declarei lá fora, a variável max não está declarada ainda, então a gente pode declarar a max aqui em cima também. Para quando eu declarar o array, o compilador já saber quanto vale o max. Certo? Boa observação. Então agora nosso programa passou muito mais rápido porque agora a gente não fez uma coisa quadrática, a gente fez uma coisa que a gente chama de linear. A gente passa uma vez só. N e um fora aqui que custa max. E max aqui é 10 a sexta, 1 milhão, não é tanto. 1 milhão é tranquilo. Na próxima aula, que eu acho que é até eu que vou dar, se não me engano, vou explicar um pouco mais por que 1 milhão é ok e por que, sei lá, 1 trilhão não é ok. Legal? Mas a ideia é que o computador é limitado e ele não consegue fazer muita coisa em pouco tempo. Beleza? É bem legal. A gente pode usar tanto o array para guardar valores, como a gente também pode usar um array como uma tabela, que a gente usa os índices como alguma coisa para localizar. Legal? Que é uma ideia bem diferente de array, que geralmente não é tão óbvia quando você vê array pela primeira vez. E nunca esquecer do chorinho também. Legal. Vamos passar para frente então, porque eu já falei pra caramba aqui de array. Tá, a matriz, falar de matriz agora, a matriz é uma generalização do array. Basicamente, onde cada elemento também é um array, certo? E daí o que a gente tem é uma estrutura bidimensional, certo? Então aqui nesse desenho, a gente tem a matriz aqui, uma matriz qualquer, uma matriz que a gente vê em matemática normal. Aqui o índice zero dessa matriz vai ser essa linha aqui, ou melhor, esse array. Então o índice zero de uma matriz vai ser um array. E aí dentro do índice zero ele vai funcionar exatamente como um array. Então a gente pode imaginar que uma matriz é um array de arrays, que é exatamente isso que é na prática. Então o que eu escrevi ali embaixo, cada elemento do array é um array. E bom, não tem muito mais o que falar, não sei mostrar como é que faz isso em código. Então eu vou querer fazer uma matriz de inteiro. Qual que era o tamanho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4. 6 linhas por 4 colunas, eu vou que eu tenho, né? Então eu tenho um array de tamanho 6, mas o que é cada elemento desse array? Quer dizer, são 4 linhas e 6 colunas, né? Isso. 4 linhas, 6 colunas. Então, eu vou falar, eu quero um array de tamanho 4. E o que eu tenho dentro de cada array? Eu vou ter outro array de tamanho 6. Outro array de tamanho 6. Que também é uma sintaxe bem intuitiva. 4 linhas, 6 colunas. Legal? A gente pode usar... Eu quero colocar -1, no 1, 0 eu quero colocar 33. A gente acessa da mesma forma. O primeiro elemento vai ser a linha e o segundo elemento vai... Essa é uma convenção que todo mundo usa, né? A primeira dimensão é a linha, a segunda dimensão é a coluna. Mas isso é arbitrário e se a gente quiser imaginar que a segunda dimensão é a linha, a gente pode fazer isso. Mas é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Então, primeira dimensão é a linha, a segunda dimensão é a coluna. E a gente pode acessar da mesma forma que a gente acessava arrays. E a gente pode fazer loops também. A gente gosta, sei lá, a gente gosta de chamar o indexador das linhas, geralmente a gente chama de i, e o indexador das colunas a gente chama de j. E a razão que me explicar isso é linha e j de coluna. E a gente pode fazer isso aqui, m de j é igual a i mais j, por exemplo. Enfim, a gente pode acessar da mesma forma que a gente acessava vetores, a gente pode usar a matriz como tabela também, se a gente quiser. Então, nada muito diferente de matrizes para vetores, a não ser que a gente tenha uma dimensão a mais, portanto, mais espaço para trabalhar, certo? Mas para pegar bem como se trabalhar com matrizes, vamos fazer um probleminha de matrizes? Cadê? Tá, eu não vou ler esse problema aqui porque é muito grande. Eu vou tentar só descrever para vocês qual é a ideia.
Tem um bando de pesquisador aí que eles estão tentando entender a produtividade de minhocas, eu acho. E daí uma minhoca, ela consegue passar pelo campo de plantação de alguma coisa e ela consegue comer tudo que está numa linha, numa única linha, ou ela consegue comer tudo que está numa única coluna, certo? E daí as plantas no final são números, então uma minhoca pode passar aqui por essa linha aqui em cima e comer o 81, o 28 e o 10. E daí o tanto que essa minhoca comeu vai ser a soma desses 4 números, certo? Ou essa minhoca pode passar por essa primeira coluna e comer o 81, o 40 e o 20. E daí o tanto que essa minhoca comeu é a soma dessa coluna. E a pergunta é, qual que é o máximo que uma minhoca pode comer? Então, qual que é a linha que a minhoca pode passar e comer tudo, que ela vai ficar mais satisfeita, ou a coluna que ela vai ficar mais satisfeita? Então, basicamente, traduzindo para matemática, o que a gente quer saber, dada uma matriz, qual que é a linha de maior soma ou qual é a coluna de maior soma. E a pergunta é qual que é esse valor. Não precisa falar qual é a linha, até onde eu sei, é só falar o valor. Então, basicamente, eu quero dar o valor da linha de maior soma ou da coluna de maior soma. Tranquilo? Legal. Então, nós temos as nossas restrições. N vai até 100, M vai até 100. Cada célula tem até 500. E a soma de cada linha vai até 50.000. Tá, então vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Global, que é o que eu falei para vocês, às vezes a gente não tem espaço, então a gente sempre... Eu vou chamar ela de... Como é que ele chama isso aqui? Bom, eu vou chamar ela de C de célula. E eu vou falar que ela é de tamanho N por M. 105. Também eu tenho as minhas duas constantes, só para não ter que escrever 105, que eu chamo de valores. Agora tem uma matriz 105 por 105. Bacana. Ele vai N e M. Então, a linha contém dois números N e M, representando, respectivamente, o número de linhas e o número de colunas. Então, N é o número de linhas. Cada uma das N linhas seguintes contém M inteiros representando as células. Tá bom. Então, eu preciso de N e M. Eu vou ler esse número de linhas. Então, para cada linha, I de linha, eu vou ler inteiros que representam as colunas, então J de coluna. Eu vou ler essa matriz. Então, agora eu estou lendo a linha I, coluna J. Só estou lendo a entrada, colocando na matriz. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir a linha que tem a maior soma ou a coluna que tem a maior soma. Alguma ideia de como fazer isso? Não? Alguém? Somar cada coluna e pegar a maior, certo? Então, a gente vai começar com uma variável maior aqui. Então, a variável maior vale 0. E a gente vai somar todas as linhas, uma por uma, e ver se a gente tem uma soma melhor do que a soma que a gente já encontrou até agora. Então, para cada linha, então eu vou iterar nas linhas, esse fora aqui itera nas linhas. Eu vou somar ela. Então, eu vou falar, a soma dessa linha começa com 0, e para cada elemento dessa coluna, para cada elemento dessa linha, então eu estou iterando pelas colunas, a soma vai ser exatamente o elemento que está aqui. Faz sentido? Então, eu estou numa linha fixa aqui, e tudo. Se essa soma for melhor do que eu já tenho até agora, eu atualizo o que eu já tenho até agora. Certo? Então, se eu encontrei uma soma maior do que a minha melhor resposta até esse momento, eu falo que a minha melhor resposta foi atualizada. Tudo bem até aqui? Então, só somei uma linha e atualizei a resposta.
E a gente pode fazer uma coisa muito parecida para as colunas. Eu vou fazer separado aqui só para ficar claro. Então aqui eu vou iterar por todas as colunas. Então eu vou começar com J, só para não me confundir. Soma que começa com 0. Então se eu estou numa coluna fixa J, agora eu preciso iterar nas linhas. A soma vai ser exatamente o que está na coluna J, então a coluna é sempre a segunda posição, na linha I. E eu faço a mesma coisa. Atualizo a minha resposta. E daí a minha saída é exatamente o que ficou em maior. Certo? Então somo todas as linhas, somo todas as colunas, calculo a que tem a maior soma, imprimo na tela. Será que isso aqui compila? E roda. 450 bateu com a resposta. Vamos ver se o nosso problema passa. Esse aqui não tem nenhuma pegadinha, devia passar. A gente vai ter vários problemas para vocês se familiarizarem com ficar navegando em matrizes, que pode ser um pouco confuso. E antes da gente sair de matrizes, só uma coisa final, as matrizes elas não estão restritas a apenas 2 dimensões. Pode ser que você queira uma matriz tridimensional, quadridimensional, quão dimensional você quiser. E para isso você só vai colocando mais colchetes aqui e vai aumentando a dimensão da sua matriz. E daí começa a ficar uma maluquice. Acho que não tem nenhum problema que precise de mais de 2 dimensões na lista. Mas é um pouco mais difícil de pensar, mas a ideia é a mesma. O primeiro elemento vai ser uma matriz gigantesca, que vai ter elementos que são matrizes, até que você chega no array no final das contas. Legal, o nosso problema passou. Vão ter vários problemas para navegar em matrizes e umas coisas mais complicadas, mas a ideia é que matriz é um array de arrays. E daí a gente consegue trabalhar com mais dados e tudo mais. Legal, tem mais 10 minutos, eu acho. O que mais eu tenho aqui? Então, tudo tranquilo para arrays e matrizes, vão ter vários problemas, a gente vai ficar aqui para ajudar também, mas não é o jeito mesmo e entender que eles, apesar de parecerem simples, dá para usar eles para coisas muito poderosas. Legal? Beleza. E agora eu vou falar um pouquinho sobre funções. Não é tão matriz que eu estava falando até agora, mas mandaram eu falar de funções, então falando de funções. Então, uma função é uma função matemática, né? F de x, uma entrada, um argumento, que é o x, e você tem uma saída, que é esse valor ao quadrado, certo? Uma coisa importante das funções em programação é que cada função tem o seu próprio mundinho ou o seu próprio escopo. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter funções diferentes ao longo do seu programa que elas não vão compartilhar valores. Então você pode repetir nome de variável em uma função que está em outra, que não tem problema. Eu já vou dar um exemplo disso. E é legal que ela te ajuda muito na organização do código, porque quando a gente começa a fazer problemas mais difíceis, a função main pode ficar muito grande, fica difícil de debugar, fica difícil de ler, fica difícil de entender. Então a gente quebra em funções menores, cada uma com a sua função específica, né? Seu papel específico, e daí a gente consegue fazer um código melhor. E daí, para mostrar um pouco sobre a função, fazer potência CPP. Calcula um número elevado a outro, certo? Como é que a gente faz isso? Vocês já estão trabalhando com função desde o começo. A gente só não usava esse nome, mas você tinha essa função main, que é a função principal, por isso que ela chama main. A gente pode fazer uma função chamada expo. Tem expo já? Na Bits? Acho que não, tá. Função chamada expo. Ela vai receber uma base e vai receber um expoente. Certo? E daí como é que eu levo uma base para um expoente? Eu vou começar com uma resposta, que vale com 1, porque o número elevado a 0 é 1. E daí eu vou iterar. Então, enquanto o expoente for maior que 0, eu vou fazer que a resposta
é igual a resposta vezes a base, então estou colocando mais um fator da base na resposta, e eu vou diminuir o meu expoente. E daí eu retorno a minha resposta, certo? Então essa função expoente, ela calcula um número elevado a outro, certo? Então aqui se eu fizer cout expo de 2 elevado a 3, eu gostaria de ver 8 na minha tela. Vamos ver se eu vejo 8. Potência. Ele dá 8 para mim na minha tela, certo? Se eu quiser, sei lá, só para desencargo de consciência, 3 elevado a 4, quanto que é isso? 81. Então esse é um exemplo bem simples de função. E umas coisas que eu quero destacar aqui é o seguinte. Se eu fizer uma variável chamada exp, base aqui, 3, uma variável exp aqui chamada de 4, e chamar a função expo com a base 3 e 4, dentro da função expo, esses argumentos base e exp são cópias dos valores que eu passei. Então aqui dentro eu posso destruir completamente esses valores, que aqui na função main, eles não são modificados. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo dentro dessa função? Eu estou subtraindo 1 do expoente. Então aqui fora, se eu falar em expo, exp vale exp. E se aqui fora eu fizer isso aqui, em main, exp vale alguma coisa, eu só queria mostrar isso também, deixar claro, que é o que a gente chama de escopo. Dentro da expo, a variável que chama exp, agora ela vale 0, porque ela está no mundinho dela lá e ela não tem nada a ver com a variável que está na main. E dentro da main ela vale 4, porque dentro da main ninguém mexeu nela, certo? Então as funções ela tem esses scopes que não se misturam, certo? Mas como é que eu poderia... Às vezes eu posso querer mexer numa variável nos dois lugares. E quando a gente tem uma variável global, que é o que a gente estava fazendo nas matrizes, nos vetores, a gente pode acessar variáveis globais de qualquer função. E essas variáveis globais, sim, são compartilhadas por todas as funções. Então, se eu tiver uma variável aqui, int x, e eu fizer aqui, vou falar que a x começa com 0. E eu fizer aqui, x é igual a x mais 1. E eu fizer aqui também, x igual a x mais 1. Aqui dentro, depois de eu rodar as o x deveria valer 2. Porque as variáveis globais, sim, são compartilhadas entre todas as funções. E aí também é bom tomar cuidado com isso, porque às vezes você mexe numa variável, não toma cuidado, mexe em outro lugar, e daí você pode se confundir, é difícil de debugar, é difícil de achar erros quando você está trabalhando com variáveis globais. Na maratona a gente usa muito, mas toma cuidado, porque como está todo mundo mexendo, a chance de você fazer alguma bobagem e demorar para achar a bobagem é grande. Mas na maratona a gente usa bastante, nas aulas nem tanto. Eu não sei se tem muito mais o que falar de função, mas a ideia é que eu só posso tirar um pedaço de código e colocar em outro lugar. Porque se eu quisesse fazer uma soma de duas exponenciais, por exemplo, eu poderia fazer sem repetir código, né? Porque aqui, nesse primeiro pedaço, o que eu estou fazendo é um while e não sei o que, multiplicando. E aqui eu também estou fazendo, e eu só escrevi esse while uma vez e eu estou reutilizando ele. Então é muito bom para reutilizar código também. Não falei dos detalhes, mas tipo, a função ela tem sempre um tipo de retorno. E para eu retornar um valor, a gente usa essa palavra return, que ela devolve o que ela calculou. E ela também pode ter quantos argumentos você quiser. E os argumentos são todos posicionais. Então, quando eu chamo uma função aqui, o primeiro argumento que eu passo vai ser correspondente à da primeira variável que eu declarei aqui em cima. O segundo argumento que eu passo vai ser o segundo argumento que eu declarei aqui em cima e por aí vai. Legal? Alguma dúvida sobre funções? Se eu quiser passar um array ou uma matriz para uma função, só inserir, troca essa valor? Boa. Então, se eu quiser fazer
passar um array para uma função. Como é que eu faço? Os arrays eles têm uma situação um pouco especial, pelo jeito que eles são construídos em C. Mas a ideia é que se eu quiser passar um array, vamos fazer aqui um array func. Fazer uma função que calcula a soma de um array. Tá? Então vamos lá. Fazer um array, uma função soma, que ela recebe um array. Como é que eu falo isso? Eu falo o tipo do array, o nome do array que eu quero, e esse nome do array é o nome que vai ser dentro da função, ele não precisa ser o mesmo nome do cara que está chegando, e eu passo colchetes. E daí aqui dentro eu posso mexer nesse array como eu quiser. Então, como é que isso aqui ia funcionar? Se eu tiver aqui um int v5, aí eu tenho aqui v0 é 1, v1 é fazer, né? Vou popular esse array aqui com valores de -1 até -0 até -4, tá? E daí eu vou fazer a função, eu quero imprimir qualquer coisa que a função soma me devolver. Legal? Aqui dentro, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser retornar o primeiro elemento, beleza, eu vou retornar o primeiro elemento e eu vou imprimir o primeiro elemento. Então, nesse caso aqui tinha que ser 0. Make array func. Imprimiu 0. Se eu quisesse imprimir o terceiro elemento, quer dizer, o quarto elemento de índice 3, a gente compila, ele imprime -3. Então eu posso usar esse vetor aqui. Algumas coisas um pouco diferentes de vetores. Eu falei para vocês que as funções têm o seu próprio mundinho. Então se eu fizesse isso aqui, falar que V3 é igual a 99, e aqui eu imprimir V3, como aquela função não tem nada a ver com essa, o V3 aqui deveria continuar sendo -3, certo? Oi? Ah, boa. Então, ele imprimiu 99, porque foi o valor que eu retornei, e ele imprimiu 99 de novo, certo? Mesmo que eu tenha falado para vocês que o mundinho da função é diferente. Infelizmente, por motivos não tão triviais, isso não é verdade para arrays. Se você passa um array para uma função e mexe no array dentro da função, você está mexendo no array em todo lugar, certo? E isso também vale para matrizes e matrizes de matrizes e tudo mais. Para variáveis, ele faz uma cópia. Para arrays, ele não faz uma cópia, certo? Dificilmente vocês vão precisar passar arrays para funções, principalmente agora nesse começo, mas é uma coisa para ter em mente. Infelizmente, os arrays são compartilhados entre funções quando você fica passando eles para lá e para cá. Na verdade, não é tão infeliz, é bom por ótimos motivos, mas confunde um pouco no começo. Tem mais alguma coisa para falar de função? É meio estranho falar de função meio aleatória assim, né? É legal que vai, até onde eu sei, tem uma lista de problemas que não é precisa, mas que facilita usar função. Carlinhos, você quer usar a sua experiência aí de ermitão? Então acho que é isso que eu tinha para falar. A lista de problemas continua no mesmo lugar, que é esse link aqui. E alguma dúvida, estamos aí. Tem esses 3 caras aqui na frente. Tem eu também, tem o cara na câmera ali atrás. E bom, vocês podem conversar entre si também, claro, né? Vocês podem se ajudar. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.